Bora mostrar que a gente já tá chegando no finalzinho do nosso curso, hein? Tá um pouquinho pra frente da metade, né? Então, bora lá aprender. E essa situação que vai acontecer com você, né? Se você já passou, com certeza vai passar. E é o mais comum a gente encontrar na nossa base são os dados nulos, né? A gente vai aprender como tratar isso lá no nosso Databricks. A gente vai aprender tanto na linguagem, né, do Python aqui, quanto também na linguagem SQL. Então, bora lá para a aula para a gente já treinar isso ali. Só que antes de a gente iniciar o nulo, né, eu deixei ali alguns dados para vocês, né, alguma referência ali para você verificar. Então, a gente vai usar no início, vamos tratar o nosso data frame primeiro, depois a gente vai tratar no método SQL, né? E a gente vai usar esse método, dropNA. Eu deixei essa documentação como referência para vocês. E aqui é fácil, né? A gente vai passar o nosso data frame, pronto, dropNA. E aí, entre parênteses, a gente pode passar nossos parâmetros, ou então, se não passar parâmetro nenhum, ele vai apagar todos os dados nulos do nosso data frame. A gente vai ver tudo na prática também. E aqui na documentação, né, tem os parâmetros, tudo em inglês aqui, mas pode ficar tranquilo que eu tive o trabalhinho, né, rapidinho, eu fui lá traduzir para vocês, deixei uma observação bem bacana para vocês fixarem e pegar isso aí, tá bom? Então, antes de a gente ir para a prática, a gente vai passar, vou passar para vocês, né, um resumo prático aqui. Então, igual eu falei com vocês, né, o nosso data frame, né, que é o mesmo exemplo lá que tem na nossa referência do link, .dropNA. Esse dropNA ele vai pagar os nulos pra gente, tá bom? E aqui entre parênteses, né, são os parâmetros. Temos aqui o while, temos esse thresh também e os subsets, né? Ele vai deixar a gente fazer alguns critérios ali. E o que significa esses parâmetros aqui, né? E se eu passar todo esse critério sem parâmetro, por exemplo? Eu vou passar meu data frame .dropNA sem parâmetro nenhum. Apenas vou abrir e fechar parênteses no final. O que é cada um? Eu deixei resumido aqui para vocês, igual tá lá na nossa documentação em inglês, né? Se você passar o dropNA aqui sem nada, né? Eu já deixei resumido aqui para vocês, mas basicamente ele vai lá no meu data frame, ó. Localizou o nulo, não importa em qual coluna que ele esteja, ele vai passar fogo na linha inteira, né? Então, igual no exemplo aqui, ó, eu tenho 40 colunas. Se qualquer uma das colunas tiver um dado nulo, ele vai pegar toda a linha e vai apagar, né? Beleza? E esse método how aqui, ele vai ter vários critérios, né? Eu tenho aqui, ó, o n, vários critérios, não, só dois, né? Se o how aqui for igual a n, quer dizer que ele significa só será removido se tiver pelo menos um registro nulo na nossa linha, né, na nossa coluna ali. É a mesma coisa de passar o drop NA sem nada aqui, tá bom? Isso aqui, a gente não vai nem usar muito isso aqui não no nosso exemplo. Esse método how aqui, né, how igual a how, quer dizer, ele vai fazer o quê? Ele vai apagar a linha somente se todas as linhas tiverem dados nulos, né? Esse all aqui quer dizer, significa todos, né? Ou um conjunto completo ali, significa todos ali. Então, se tiver todos, na linha tiver todas as linhas com dados nulos, aí ele vai apagar pra gente, tá bom? Esse parâmetro aqui, ó, o thresh, ele é um pouquinho meio confuso ali de entender, mas eu deixei o resumo para vocês também. E aqui eu deixei, ó, a linha será mantida se tiver pelo menos X valores não nulos, né? Por exemplo, igual aqui, ó, eu deixei, ó, por exemplo, se o thresh você determinar que foi igual a 2, ele vai lá, né, a linha mantida vai ser quando tiver pelo menos 2 valores não nulos. Então, ele vai percorrer todas as minhas colunas. No caso aqui, vamos supor que eu tenha 40 colunas, né? Se ela achar pelo menos 2 dados não nulos, aí ele vai manter, né? Se tiver menos de 2 dados não nulos, ele vai remover a linha. Depois a gente vai ver isso na prática também, é bem tranquilo. E o subset é o mais utilizado também, né? Onde a gente vai fazer o quê? Ó, apague os nulos para mim da linha, porém eu vou usar como referência alguma coluna, né? Então você vai usar o dropNA e vai referenciar alguma coluna. Se eu achar alguma coluna ali que tem nulos, por exemplo, cadastro do cliente e CPF, e eu tenho o restante do cadastro do cliente lá. Se eu tiver um CPF igual a nulo, eu não quero trazer nada, né? Eu quero que exclui todos os outros lá, ou então não quero trazer na minha busca, ou no meu select, ou no que eu estiver fazendo, no nosso caso, é o nosso data frame, né? E não vai trazer essa visão para mim, tá bom? É isso que eu especifico aqui para vocês, que é o que está na nossa documentação lá em cima em inglês, tá bom? Então, você vai especificar, né? Por exemplo, eu quero que você faça apagar os nulos, né? As linhas nulas, porém, levando em conta algumas colunas, ou uma, ou duas, ou 10 colunas, e aí você escolhe tudo e depois você lê esse resumo, né? Que eu deixo todo o material para vocês aí também. A gente está no Notebook 13, beleza? Então, agora sim, vamos treinar efetivamente na prática, né? Vou importar o nosso data frame aqui, ó, que é o Ocorrências ANAC, né? Que a gente já vem trabalhando em aulas anteriores, eu gosto de usar muito ele, que tem várias colunas, né? E tem várias situações que a gente pode assimilar ali e trazer para a nossa aula. Agora sim, nosso data frame demorou um pouquinho, porque foi o primeiro cluster que a gente ligou aqui, né? Ó, tem vários dados nulos, né? Em várias colunas, né? Tem um para frente aqui também dados nulos, lesões. Aqui também tem vários e vários dados nulos, né? No meu data frame. Se eu usar o método dropNA, né? Foi o que eu falei com vocês, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar aqui, ó, e vai buscar. Nessa linha aqui, na primeira linha aqui, ó, tenho dados nulos? Tem. Então eu vou passar fogo em toda a linha, né? Ele vai excluir essa linha. Se achar qualquer nulo em qualquer coluna, ele vai excluir a linha toda para mim. Então essa linha já era, né? Porque eu tenho dados nulos aqui. Ó, essa daqui eu não tenho dados nulos, beleza. Mas lá para frente eu tenho, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, tô olhando a linha essa 254, tá bom? Já até marquei ela aqui.
Vamos ver se a gente verifica dados nulos. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho dados nulos aqui, tá bom? Nessa coluna eu tenho dados nulos, então o que ele vai fazer? Ele vai eliminar toda essa linha para mim, independente se tem dados em qualquer outra coluna, né? Mesmo que a gente vai aprender a fazer isso aqui. Isso aqui é muito comum, né? Às vezes, em aprendizados de máquina, muitas vezes você não pode ter dados nulos de jeito nenhum. Você tem que ter um número em algum lugar. Então, você tem que excluir todos os nulos, né? Mas, caso você passe por essa situação também, você pode fazer isso, né? A gente vai salvar isso no teste aqui no novo DataFrame. Eu dei o nome aqui de sem nulos, só para a gente aprender mesmo, só para dar um exemplo bem prático. Eu vou fazer o que, ó? Vai no meu DataFrame e faça um ponto drop NA para mim, tá bom? Eu passei, abri e fechei parênteses aqui, ó, sem critério nenhum, tá bom? Então, o que ele vai fazer? Vai deixar no exemplo que eu passei com vocês, né? E assim, ele se localizar pelo menos um dado nulo em qualquer coluna, ele vai passar fogo em toda a nossa linha, tá bom? E aqui eu dei o display sem dados nulos, vamos ver se ele vai dar certo, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar. Agora ele vai um pouquinho mais rápido, né? Que já é a segunda execução nossa. Nosso cluster estava esquentando ali ainda. E agora sim, ó, posso procurar em qualquer outra coluna aqui, ó, que eu não vou achar dados nulos, né? Aqui eu tenho apenas 425 linhas, né? O nosso resultado acima deu quantas aqui, ó? Deixa eu ver aqui, deu 2.420 linhas, mas apenas 425, né? Não tem dados nulos em nenhuma coluna. Então, beleza, a gente pode até verificar por aqui, tá vendo, ó? Dados nulos, não tem, beleza. Depois a gente vai aprender a filtrar os dados nulos também, tá bom? Então esse foi um método, né, pra gente aprender a dropar todos os nulos, e sem levar a critério nenhum, tranquilo? Mas você tá pensando, mas eu não quero apagar os nulos, eu quero substituir. A gente vai ver isso? Vai. Na próxima aula a gente vai ver sobre substituir também. Mas antes a gente tem que aprender todos os parâmetros, né, do drop NA para você já ficar espertinho ou espertinho ali, tá bom? Então a gente fez o método de dropar tudo, de apagar tudo, né? Como eu salvei no novo DataFrame aqui, o nosso DataFrame original está intacto ainda. Então, eu posso fazer tratativas dele aqui embaixo, né? Eu coloquei esse esquema aqui, né? Esse comentário pra gente aqui, ó, usando parâmetros, tá bom? Você pode navegar aqui e clicar nele que a gente vai ir nessa parte também. Então, vamos começar para o nosso parâmetro. Vamos ver se o nosso DataFrame está original mesmo. Ele tem que dar 2.400 ou 700 e algumas coisas de linha, né? E tem vários dados nulos em várias colunas diferentes. Vamos ver, ó, já vi o nulo aqui, 2.420 linhas, certinho. Agora vamos aprender aqueles métodos que eu falei com vocês, né? Além do drop NA sem nada de critério, eu posso passar entre parênteses alguns critérios, que são aqueles três que eu mostrei para vocês, né? How, Trash e o outro é qual que é? O outro é o subset, né? É difícil de gravar tudo isso aí, muitas vezes a gente tem que ficar olhando mesmo. Então vamos lá, primeiro vamos passar o método How, né? Esse método How igual a All aqui, o que ele vai fazer? Ele vai deletar as minhas linhas, né, no caso, somente se todas as linhas conter dados nulos. Senão, ele vai mantê-la para mim. Vamos ver isso aqui, ó. E aqui, para vocês verem, eu estou fazendo o método dentro do display, né? Então, quer dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou apenas visualizando os dados. Eu não estou salvando em lugar nenhum, tá bom? Então, o meu comando é esse aqui, ó. def.dropNA. Então, vai no meu DataFrame e dropa os nulos para mim. Mas, eu passei um parâmetro aqui dentro, ó. Eu quero que o How seja igual a All. Então, ele vai apagar os nulos para mim se tiver todas as colunas igual a nulo. Beleza? Ele vai vir aqui, provavelmente não vai pagar linha nenhuma, né? Então, 420. Então, quer dizer, eu não tenho dados nenhum que todas as linhas têm nulo, né? Então, tem que ter nulo em todas as colunas aqui, ó. Aqui eu tenho nulo, mas eu tenho dados aqui. Então, ele não vai apagar para mim, ele vai manter essa linha. Se eu fizer ao contrário, se eu passar o How igual a N aqui, né? Deixa eu trocar aqui, ó, para N. Vou dar um Ctrl Enter para executar. Provavelmente ele vai dar aquelas 200 e poucas linhas, né? 400 e poucas. Ele vai fazer o quê? Deu aqui, ó, certinho, ó, 425 linhas. Foi basicamente a gente passou o drop NA sem nada aqui dentro, né? Então ele vai ver. Se tem pelo menos um dados nulo na coluna, ele vai passar fogo na nossa linha inteira, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui para executar, para voltar, né? Quer dizer, e vou deixar salvo para vocês isso aqui para você baixar, tá bom? E se eu quiser salvar em um novo DataFrame, eu posso trocar esse display, né? Deixa eu trocar aqui, ó. Se eu quiser salvar em um novo DataFrame, eu poderia fazer isso aqui, ó. Salvar em DF. Eu poderia vir aqui, trocar, tirar esse display, né? Vou deletar ele aqui e o parênteses dele. E vou passar um novo DataFrame. Vou colocar aqui, ó. Novo, def, teste, vai ser igual. Aí ele vai passar isso aqui pra gente. Aí sim ele vai salvar e o novo DataFrame, tá bom? Vou deletar isso aqui, que é só um exemplo, né? Porque às vezes você vê só o display e fala assim, ah, mas não vai salvar em lugar nenhum. Não, é só para teste por enquanto. Depois a gente vai aprender a salvar e eu vou mostrando ao decorrer da aula também. Agora, o outro parâmetro que a gente pode usar é esse método trash, né? Que a gente pode determinar quantos valores não nulos você quer na sua coluna, né? E aí eu deixei um resumo para você, ó. E o trash, né? Eu passei aqui, ó, nesse parâmetro nosso é igual a 30, aí deixei em específico pra gente, ó. A linha será mantida se tiver pelo menos 30 valores não nulos. Então, beleza, se tiver lá minhas colunas lá, 30 colunas, né? Eu tenho 44, se não me engano, 40 colunas aqui no meu DataFrame. Se eu tiver ali pelo menos 30 com não nulos, ele vai
manter para mim, senão ele vai apagar, tá bom? É basicamente isso que faz. Então eu coloquei a display novamente só para verificar e eu coloquei assim, ó, vai no meu data frame e ponto drop NA, quer dizer, dropa para mim os nulos, tá bom? Mas eu dropo os nulos com um parâmetro para mim. Eu passei aqui no meio, né? Trash é igual a 30, então ele vai ter que localizar para mim e aí esse será mantido se tiver pelo menos 30 valores não nulos. Vamos ver quantas linhas que ele vai trazer. Ele está carregando aqui, né? Ele trouxe 2.380 linhas, né? Nosso data frame total tem 2.420, se eu não me engano, tá bom? E aí, por último, né? Mas não menos importante, o subset, que é um dos mais utilizados também, né? Então, beleza, eu vou fazer o quê? Vai lá no meu data frame para mim, mas se eu tiver dados nulos, por exemplo, só na origem aqui, ó, por exemplo, eu estou analisando ali dados de origem, né? Se eu não tenho a origem, ninguém registrou, para mim o dado todo que vir para frente aqui não vai ser interessante. Por quê? Eu não sei de onde que é esse acidente que aconteceu, né? Por exemplo, eu sou ali de São Paulo, mas eu não tenho registro de onde é essa origem. Então, para mim não interessa. Então, eu tenho que apagar todas as linhas, né, aqui para frente, porém levando em consideração essa coluna que eu quero aqui, né? Pode ser origem, destino, pode ser qualquer outra coluna. A gente vai ver exemplo prático aqui também. E aqui, ó, deixei o exemplo para vocês da explicação, né? Então, por exemplo, ó, se subset for igual, aí eu coloco uma lista, né? No caso aqui eu passei duas colunas, então vai ser uma lista com os nomes das colunas. Eu posso passar somente uma. Eu vou começar com uma, depois a gente vai passar uma lista com duas, tá bom? Então, se tiver nulos nessas colunas de referência, né? Referência, esqueci de um R aqui para vocês, né? Deixa eu ajustar aqui. Então, se nessas colunas de referência eu tiver nulo, né? A linha toda será apagada. Se não tiver nulo, aí a linha vai se manter, tá bom? Então, vamos treinar mais nos exemplos abaixo, né? Que eu deixei aqui. Então, um exemplo prático, igual eu falei com vocês. Um exemplo, né? Vou realizar uma análise sobre aeródromo de origem, né? Foi o que eu mostrei agora também. Então, o que for nulo para mim não importa. Por quê? Aí eu vou deletar tudo. Então, posso passar fogo nas minhas linhas, né? Se eu não tenho dados, como que eu vou fazer a análise da origem, sendo que ninguém registrou nada, né? Então, para mim não é interessante dados nulos com a origem aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Fiz um display, né? Lembrando que esse é só para me visualizar. Depois eu posso salvar em um data frame. Aí eu vou fazer o quê? Vai no meu DF, né? Meu data frame, pode ser o nome que você determinou lá em cima. Faça um drop NA para mim. Drop os nulos, apaga as nulas. Faça um drop NA para mim, né? Quer dizer, apaga os dados nulos. Mas eu passei um critério aqui dentro, ó. Apague, né, os dados nulos com o meu drop NA. Porém, faça um subset. Então, selecione para mim somente o aeródromo de origem, né? Então, nessa linha aqui, eu não posso ter dados nulos. E aí, quando eu tiver, eu vou apagar todas as linhas. Agora, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar os nossos dados, né? Então, obrigatoriamente, nessa coluna aqui, eu não posso ter dados nulos, porque eu apaguei com drop NA, tá bom? Mas não quer dizer que nas outras colunas eu tenha, né? Eu tenho dados nulos. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aeródromo de origem, nessa coluna eu não posso ter dados nulos de jeito nenhum. Vamos ver aqui para baixo, ó. Não tem. Beleza, eu não vou achar dados nulos. Mas lá para frente, né? Olha para vocês verem, lá para frente eu posso ter dados nulos sim. Por exemplo, aqui, ó, vamos localizar aqui, ó. Lesões eu tenho nulos. Por quê? Ele não apagou esse aqui, porque eu levei em consideração apenas uma coluna, né? Então, a gente vai aprender a fazer isso com mais de uma coluna também, tá bom? Então, entendido isso, agora a gente vai fazer com dois agora, né? Então, vamos para o nosso segundo exemplo, né? Eu vou realizar a nossa análise agora sobre o aeródromo de origem, né? E também sobre o danos da aeronave. Então, por exemplo, ó, eu quero ver a origem. Saiu da onde? Se não tiver dados registrados, não compensa eu analisar, né? Eu vou deletar isso aqui. A mesma coisa, eu filtrei, ele vai lá e vai filtrar todos os aeródromos para mim, tirando os nulos, né? Os nulos ele vai deletar. Se por acaso agora ele vai analisar na nossa outra coluna, né? Danos da aeronave. Se por acaso eu tiver dados nulos também, eu vou deletar, tá bom? Então, dependente da origem, né? Ele vai vir lá e apagar dados nulos para mim. Tanto levando em conta tanto essa coluna aqui, quanto essa outra coluna aqui também. Porque não faz sentido também, por exemplo, eu tenho a origem, mas eu não sei qual dano que foi na aeronave. Então, para mim também eu não vou conseguir analisar, né? Por exemplo, a aeronave saiu de São Paulo, ela teve um acidente, mas eu não sei o dano. Como que eu vou fazer para tratar isso, né? Depois a gente pode substituir por alguma coisa, mas isso é para a próxima aula, tá bom? Fica apressadinho aí, por enquanto não. Agora sim, vamos executar na prática. Eu fiz o quê? Display, né? Só para a gente verificar os dados, e agora sim que a gente vai começar a passar os nossos critérios. Então, vai lá no meu data frame, faça um drop NA, quer dizer, apaga as colunas nulas, né? Porém, eu passei aqui dentro do parênteses um critério, né? Eu passei o subset, vai ser igual ao quê? Aí eu passei uma lista, né? Nota que está entre colchetes aqui, isso significa lista. E passei uma lista da coluna. A coluna da aeródromo de origem e danos da aeronave também. Então, nessas duas colunas, quando tiver dados nulos em qualquer linha, ele vai apagar a linha inteira para mim, tá bom? Vamos executar, né? Vamos ver se ele vai funcionar. Aeródromo de origem, né? Vamos ver quantas linhas deu. Deu 2.387 linhas. Beleza. Aeródromo de origem não pode ter dados nulos aqui para baixo, né? Para verificar, você dá uma olhadinha, né? Dá uma verificada, mas
realmente não vai ter, porque a gente passou no critério lá. Outra coisa também, ó, é danos na aeronave, né? Então, aqui também eu não posso ter dados nulos. Se eu verificar aqui para baixo também, ó, posso ter aqui, ó, nenhum, leve, grave não, né? Substancial, não tem nenhum dados nulos. Então, quer dizer que funcionou, né? E aí, para dificultar ainda mais, dá pra gente fazer o quê? Dá pra passar uma lista com mais de uma, duas ou três colunas. A gente pode passar várias e várias colunas para deletar os nulos, né? Então, vamos supor que eu tenho que fazer análise por uma lista, né, ali de colunas que, para mim, se não tiver dados, não é importante, eu posso apagar isso, né? Para fazer de uma maneira mais fácil, eu vou colocar aqui, ó, é um print, né, df.columns. Lembra que a gente utilizou isso de auxiliar para a gente achar os nomes das colunas mais fácil, né? Para mim não ter que ficar vindo no meu data frame e aí afastando, né, essa coluna para lá e para cá, ficar verificando. Então eu coloquei df.columns, né? Eu vou localizar aqui todos os nomes das colunas disponíveis no meu data frame, tá bom? Então o que eu fiz? Eu passei uma variável aqui, a gente vai fazer no método chic agora, né? Vamos fazer no método chic. Então eu criei uma variável aqui, ó, colunas underline ref vai ser igual ao quê? Eu passei uma lista com as colunas. Então fiz simplesmente abrir, fechei chaves e vim aqui ó, aleatório e copiei algumas colunas, né? Você pode fazer isso também. Então Ctrl C, Ctrl V lá embaixo. E aí você tem isso aqui de apoio, né? Facilita muito a sua vida aí. E aí eu criei essa variável, né? Que vai ser receber a lista das colunas. Eu passei algumas colunas aleatórias. Passei 1, 2, 3, 4, 5 colunas aleatórias aqui. E aí eu fui lá pro meu data frame, né? Fiz um display, agora eu vou fazer o quê? Ó, vai no meu data frame, faz um drop NA, apaga os nulos para mim. Porém, faça apenas na coluna de referência. Então eu coloquei subset vai ser igual a colunas ref, né? Que vai ser essa variável aqui que está armazenando essa coluna para mim. Se eu executar isso aqui, ó, eu tenho que verificar que todas essas colunas eu vou garantir que não tem dados nulos, né, como referência. Nas outras colunas, provavelmente poderia ter ali dados nulos, tá bom? Aeródromo de origem, município, vamos ver algum aqui, ó. Vamos ver só de município, né, pra gente passar rápido a nossa aula aqui. Tá com zoom maiorzinho aqui, talvez vai ser difícil pra gente localizar, né? Beleza? Vamos localizar município aqui. Beleza? Achei município, né? Nessa coluna não pode ter dados nulos. Vamos localizar para baixo, beleza? Passou aqui, não tem dados nulos de referência. Na próxima aula a gente vem aprendendo, né, a filtrar os nulos ali. Então, mas eu quero saber quais dados nulos que eu tenho, quantos dados nulos eu tenho em cada coluna. Eu quero saber ali, basicamente, tudo sobre os filtros, né? A gente vai aprender na próxima aula e depois a gente vem também aprendendo a fazer tudo isso em SQL.